Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos mais uma vez com você, o programa Madrugada com Deus. Como é que tá aí no sul? Você que nos acompanha pela rádio em Membuí, de Santa Maria e região. Forte abraço a todos vocês, tá? Os gaúchos sempre acolhedores. Tive a honra de conhecer muitos gaúchos. Conheço a cidade de Canelas, Canoas, Gramado, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Maria. Poxa, que prazer conhecer todas essas regiões aí do sul do nosso país. E você que nos acompanha pelo mundo, pela internet, né? A nossa plataforma YouTube, o nosso Facebook. Estamos aqui para falar de espiritualidade, mas de uma forma diferenciada. Por que diferenciada? Porque não vemos espiritualidade como algo paranormal, algo sensacional, nada disso. Nós vemos a espiritualidade como algo do nosso cotidiano. Ai, mas eu falo com espírito. Júlio, você fala com espírito? Falo com espírito desencarnado e com espírito que tem a carne, como estou falando com você. Você é um espírito. E eu não vejo nenhuma dificuldade nisso e nenhuma paranormalidade nisso. É normal. Não é possível que em nenhum momento você teve uma intuição. Não é possível. Eu tenho certeza que você teve uma intuição. E de onde veio essa intuição? Ah, não vou hoje fazer isso, vou fazer aquilo. Aí de repente você vê que aquilo que você deixou de fazer te livrou de um mal muito grande. Isso não é uma comunicação? Isso não é um espírito falando com você? E outras formas, o espírito tem muitas formas de falar conosco. Quer ver uma forma que o espírito usa para falar com você? Por exemplo, você abre uma página da Bíblia ou dos Salmos, lê aquele salmo e você fala: poxa, isso foi para mim. Olha, até o programa Madrugada com Deus é uma forma que os espíritos usam para falar com você. Já que você teimosa, não ouve, o que eles fazem? Coloca você num canal como esse, aí você começa a assistir e fala: Júlio, essas palavras são para mim. São para mim, olha, encaixou como uma luva. Agora, será que os espíritos, seus amigos, seus parentes, seu pai, sua mãe que desencarnou, ela quer conversar com você, ela quer te ajudar, mas que você ainda tem aquela visão que foi embutida por uma sociedade materialista de que não pode falar com os mortos? Aí você barra, porque quando dizem para você não pode, você acredita no não, no impossível, você bloqueia. Mas quando você acredita, tudo torna-se possível, não foi as palavras de Jesus? Pois bem, infelizmente a sociedade vem dizendo que não pode falar com os espíritos. Aí o que eles fazem? Eles usam diversas formas para passar a mensagem que eles querem. Entendeu? Então essas coincidências da vida, tipo, não vou fazer isso. Duvido que não aconteceu com você já. Não vou fazer isso, e de repente você fala: caramba, olha, se eu tivesse pego aquele ônibus, ele teve um acidente. Se eu tivesse entrado naquele avião, se eu tivesse feito isso e aquilo. Então é uma forma que os espíritos têm, que nós temos que entender que nós estamos sim interagindo o tempo inteiro com os espíritos. Por que Jesus diz que você tem que vigiar os seus pensamentos? Porque os seus pensamentos, eles atraem espírito na mesma frequência. Pensa no mal, pensa nas coisas ruins, você vai atrair espíritos que pensam do mesmo jeito. Você pensa na coisa ruim, o espírito afinado com aquele pensamento seu vai se aproximar e vai te alimentar. Vai dizer: realmente, isso é besteira. Esse cara tá falando um monte de besteira. Não liga pra isso não. Ele é um tonto, ele é isso, ele é aquilo. Fala mesmo. Ou até mesmo no seu trabalho. Aí você diz: caramba, eu não vou conseguir. Aí o espírito que tem aquela fraqueza se aproxima e fala: é mesmo, você não vai conseguir, você não vai conseguir.
Não vai, sabe por quê? Porque você está se obsidiando, dizendo a si mesmo que não vai conseguir. Você está atraindo espíritos que pensam igual e fica ali, deve ser muito difícil. Ou então, o espírito da procrastinação. Depois eu faço isso. Hoje eu não vou fazer não vou arrumar casa não. Não vou fazer o evangelho no lar não. Amanhã eu faço. Amanhã vai deixando. O espírito procrastinador fica te alimentando. É mesmo, não faça isso não. Deixa para amanhã. E você vai adiando o seu crescimento, a sua vitória, a sua melhora, a sua prosperidade. Então precisamos vencer um grande inimigo do dia a dia. Quem é? Nós mesmos. Sabe, a preguiça é um inimigo. Tem uma página que um espírito chamado Neio Lúcio trouxe que fala o pior inimigo. Está no livro escrito por Chico Xavier, que se chama Alvorada Cristã. Procura esse livro, leia essa página, o pior inimigo. Tem no nosso site. Se não quiser adquirir o livro, tem várias mensagens lindas. Entra no nosso site, está lá. O pior inimigo. Aí você vai entender que o seu inimigo é a preguiça, a procrastinação, a impaciência, o medo e tantos outros que nós temos que vencer dentro de nós. Para quê? Para que alcancemos aquilo que Deus quer para cada um de nós, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos orar? Vamos fazer a nossa prece? Eu peço licença a São Francisco de Assis para usar das suas palavras nesse momento de oração, pois ele nos trouxe uma prece que eu em particular amo. É a prece do amanhecer. O que essa prece nos diz? Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ter paciência, compreensão. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todas as pessoas que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Após a prece, preparamos a nossa alma para ouvir um espírito que já passou por essa terra, já teve nas mesmas condições que nós e venceu muitas fraquezas da carne e quer nos ensinar a vencer também. Então preste atenção, estou falando da Monique Valdez. Preste atenção em suas palavras, porque vai tocar direto em seu coração. Buenos dias a todos. A graça de Deus se faz presente em vossas vidas pelo dom da vida que se tem. Deem sempre graças a Deus por tudo o que tens, por tudo o que recebeis, mas acima de tudo, pelo dom da vida. O dom que Deus deu por mais uma oportunidade de regenerar vossos espíritos. Muito importante é não ficar lamentando as dores, lamentando os males. Muitas vezes as pessoas têm um apego muito grande ao mal que está vivenciando. Se apegam tanto que a cura chega e não percebe o momento de curar-se daquele mal. Então se apeguem sempre a Deus.
a Nossa Senhora, a Nosso Senhor. Se apeguem sempre à esperança em vós, à fé, à gratidão. Assim tu vai se libertando dos males, tu vai curando suas dores e vai ficando um aprendizado muito grande em vós, que vai gerando em vós sabedoria, sabedoria espiritual. A sabedoria são as vivências, é o acúmulo de vossas vivências, da onde traz as experiências elevadas. Então é importante sempre acalmar vossos corações diante das dores que estão a vivenciar. Acalmar vossos corações para que a vossa mente possa se concentrar e perceber, através da intuição, o que os Espíritos estão falando a vós. Não fiquem distraídos, não fiquem desapercebidos. Então deem sempre graças a Deus pelo dom da vida, pelo dom do ser que há em vós. Resgate sempre a vossa essência. A vossa essência é espiritual. A cá é passageiro. Mas a cá é muito válido vivenciar. Porque é a cá que tu vais se elevar. É a cá que teu espírito vai se disciplinar diante dos desafios que tu está a vivenciar. Então trabalhe muito a tua paz em teu coração para tu poder compreender tua missão. A tua missão, primeiro a missão é contigo, aonde tu vai se conhecer, aonde tu vai aprender a perdoar, aonde tu vai aprender a deixar o mal passar. E assim tu vai enxergar o outro que está junto de ti com as mesmas dores que ti. Mas olhe o outro com o olhar do Cristo. Olhe o outro com o olhar de Nossa Senhora. Tu já olhou o olhar do Cristo? Tu já olhou o olhar de Nossa Senhora? Quanta paz esse olhar traz para ti. Não fiquem desapercebidos diante das representações do Cristo e de Nossa Senhora em vós. Não é apenas na imagem estampada. Há ali a energia, há ali a vibração. É isso que tu precisa perceber, a vibração. A agitação não percebe a vibração serena que o Cristo e Nossa Senhora trazem em vós. Por isso é muito importante acalmar o coração. Aí tu vais se perguntar, mas a agitação é pela dor que eu estou. Eu compreendo a dor que tu está. O Cristo, mesmo diante da dor da crucificação, estava sereno. Porque sabia, em primeiro lugar, que a vida é eterna. E que não estava só. Que o Pai estava com ele. Mesmo no momento de dor máxima, ele disse, Pai, esteja comigo. E Deus estava com ele, porque quando foi arrebatado, foi recebido pelo Pai. Ninguém está só. Não lamente vossas dores. Aprendam com elas. Aprendam. Assim, tu vais sempre se fortalecer diante dos males. Elevem vossos corações a Deus. E façam sempre as suas orações com muita unção. Com muita certeza de que o pedido já foi atendido. Porque Deus sonda rins e coração. Não há um fio de cabelo que caia de vossas cabeças sem que Deus veja. Ou seja, o olhar de Deus e do Cristo está sempre voltado à criatura. Porque é a representação máxima dele no plano terra. Então não duvidem da presença de Deus em vossas vidas. Quando o mal chegar, se fortaleça. O mal vai passar. Se tu se apegar ao mal, tu vai carregar ele contigo. Então se hoje tu está com a dificuldade de resolver, seja ele qual for o problema, não se apegue a ele. Se apegue a Deus, a Nossa Senhora.
e a força que tem dentro de vós. Assim tu vai enxergar o problema de uma forma engrandecida. Tu vai estar engrandecido, tu vai estar fortalecido. As soluções vêm naturalmente, porque todo problema traz nele mesmo a solução. Então prestem atenção no que tu tem que aprender com os problemas que tu está vivenciando. E deixem eles ir. Deixem eles ir. Muitas vezes vai criar-se um vazio muito grande quando tu deixar o problema ir. Porque às vezes o problema é alguém que está contigo e que precisa passar por tua vida. Mas para que ele passe e siga o caminho dele, tu precisa perdoar. Enquanto não perdoar, a adversidade que tu está alimentando ali, não vai deixar ir. O deixar ir não é abandonar. O deixar ir é se libertar. A convivência vai ser natural, porque o amor vai prevalecer e a grandeza vai estar em vós. Então não se apeguem aos males. Se apeguem ao bem que tu veio buscar e ao bem que vai te libertar. Deus bendiga a todos. Muitas graças. O que o Espírito deseja, se não passar aquilo que ele tem, é passar a nós, é dividir com nós a sua riqueza. E a riqueza é o conhecimento. Então o Espírito tem o conhecimento, quer dizer, é rico, literalmente. Os ciganos são ricos. E eles querem dividir com nós essa riqueza. Não vão ficar pobres com isso. Não, pelo contrário, ele torna-se mais rico. Porque o conhecimento passado faz com que eles também possam ter mais e mais conhecimento. Não podemos nunca deixar de ensinar tudo que já aprendemos. Não tenha medo de ensinar, não tenha medo de passar a sua experiência no campo profissional, no campo familiar. Sua experiência de vida tem que ser passada. É a sua contribuição para que a humanidade torne-se melhor, porque um dia você voltará a viver neste campo material. Mas com a sua contribuição, a humanidade se tornará melhor. Então você se beneficiará da melhora da humanidade. Não é mesmo? Presta atenção agora na leitura dos 4 evangelhos. Revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Os evangelistas Mateus, no capítulo 24, versículos 19 a 21, e Marcos, no capítulo 13, versículos 17 a 19, registram estas palavras de Jesus. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Que esses acontecimentos não vos colham sem que estejais espiritualmente em guarda, sem que estejais preparados para suportar essas calamidades inevitáveis numa renovação planetária. O frio sucederá ao calor e o inverno ganhará a natureza toda. O fogo consumirá o que o gelo não haja destruído. A transformação mediante a qual o vosso planeta, depois de passar do estado material a estados sucessivamente menos materiais, atingirá o estado fluídico. Não se operará assim como a transformação pessoal, instantaneamente. Para lá chegardes, a natureza dos elementos que vos compõem mudará parcialmente, e para que o equilíbrio não deixe de existir, toda a massa tem que se deslocar
e mudar gradualmente de direção, conseguintemente de atmosfera, em busca de um meio próprio, sempre a equilibrá-la. Afastando-se do centro gradualmente pelo seu deslocamento, a esfera terrestre irá pouco a pouco se avizinhando do meio que terá de ocupar no momento da vossa transformação. E aqui uma nota do organizador de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação. É assim que, nos termos da revelação velada feita a João, conforme o Apocalipse de Jesus, capítulo 20, versículo 11, a terra e o céu fugirão progressivamente, e que não mais se encontrará sequer o lugar que antes ocupavam. Quando estiver terminada a ascensão do vosso planeta às regiões superiores, depois às regiões dos fluidos puros. O que se dará por efeito desse deslocamento e dessa ascensão depois está indicado também veladamente pelas palavras de Jesus que os evangelistas registraram. E seguimos com os comentários dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. A renovação planetária, a dos reinos da natureza e da humanidade, se operarão parcialmente e sucessivamente, de modo progressivo e contínuo. Porventura percebeis diariamente, pelas revoluções anuais do vosso globo e pelas crises planetárias preparatórias do seu progresso e da sua transformação, a distância que percorreis e que vos afasta do centro onde ele aure o calor e a fecundidade. Por efeito do seu afastamento desse centro, o resfriamento se irá fazendo sentir nos pontos menos expostos aos raios do sol. Os gelos alargarão seus domínios e a fermentação interior da terra provocará explosões que expelirão de seu seio as matérias primárias, as quais abrem assim para si uma saída, a fim de se perderem na imensidade, deixando que a densidade da terra se torne gradativamente a que é necessário ela tenha no meio que virá a ocupar. Se houvéssemos de explicar os fatos que se darão, preciso nos seria criar palavras novas com que designássemos as matérias primárias a que aludimos. Designá-las-emos pelos nomes de lava, betume, asfalto, matéria vulcânicas, para que o espírito humano compreenda, pelo que lhe está sob as vistas, o que em tempo dado poderá acontecer. Os homens de então, mais elevados e purificados do que hoje, não terão na sua maioria as mesmas necessidades que agora, pois que as necessidades humanas se modificarão como a atmosfera. Será esse o momento em que, refugiando-se nos pontos ainda habitáveis para a humanidade, os encarnados menos adiantados procurarão um asilo que só encontrarão no progresso moral. Dissemos, na sua maioria, porque haverá sempre, como sempre houve, graus diversos de adiantamento entre as criaturas. Podem, porventura, as necessidades dos mais adiantados ser as mesmas que as dos inferiores? Não há ainda entre vós, que tão imperfeitos sois, tribos que dia a dia tendem a desaparecer? É que a civilização humana se estende como uma rede e está prestes a colhê-los todos. É que também o progresso moral irá avançando de povo em povo, esmagando os mais recalcitrantes, até que igualmente enveredem pelo caminho que todos hão de percorrer. Compreendei bem isto,
Mesmo quando houverdes alcançado o grau de adiantamento planetário que vos está prometido, haverá sempre diversos graus de inteligência, de saber, de perfeição entre os homens. Só os que obstinadamente se recusarem a progredir serão excluídos, até que se tenham penitenciado pela expiação, pela reparação e pela realização do progresso relativamente necessário a serem admitidos. Não esqueçais, porém, que tais acontecimentos não serão obra de um dia, mas de séculos, que as raças humanas que hão mudado tanto a partir da formação do vosso planeta ainda têm que mudar, por isso que na natureza tudo é harmonia. Comparai os homens do meio em que viveis com os de certas partes da terra, os quais parecem deserdados. Comparai esses desgraçados, que mais têm do macaco que do homem, com o encarnado que se vos descreveu qual ele é quando se trata de espírito, que por haver falido, sofre pela primeira vez a encarnação nos mundos de provação. Acompanhai todas as fases por que lhe foi preciso passar e fareis uma ideia das fases outras pelas quais ainda passará. Estas palavras de Jesus: ai das mulheres então grávidas e das que amamentarem, consideradas do ponto de vista das revoluções físicas inevitáveis para a renovação planetária, não objetivavam mais do que pôr em destaque a grandeza dessas calamidades, que não pouparão nem a criancinha de peito, nem o nascituro, que ferirão as mães nas suas mais caras esperanças. Pedi que a vossa fuga não se dê no inverno, nem num dia de sábado. Tendes aí uma figura. O sábado é o dia do repouso, o inverno é uma estação rigorosa. Proferindo essas palavras, tinha Jesus em mente concitar os homens a orarem ao Senhor, a fim de não serem improvisamente surpreendidos na preguiça, a estarem prontos sempre a ver chegar o instante de comparecerem perante Ele, de modo a não terem que suportar o sofrimento, a expiação, pois que a grande tribulação desses dias será tal como nunca houve desde o princípio da criação do universo até agora. Nem haverá jamais. Tendo em vista aquelas catástrofes e reportando-vos ao que já vos foi dito sobre a depuração e a transformação que se hão de efetuar, deveis compreender essas palavras do seguinte modo: desde que se formou o globo em que habitais, suas transformações não têm ido além de um aperfeiçoamento da matéria, ao passo que as que se hão de produzir transformarão progressivamente essa mesma matéria em substâncias fluídicas apropriadas às necessidades dos novos corpos humanos. Maior, portanto, do que as até então sofridas, será a aflição desses dias vindouros, quer do ponto de vista das subversões físicas parciais, da natureza e do caráter delas, quer do ponto de vista das consequências que daí advirão para os espíritos obstinadamente rebeldes ao progresso ou retardatários, os quais, ao tempo daquela depuração e transformação, se verão afastados do vosso e relegados para planetas inferiores. Não esqueçais, todavia, que o Senhor jamais privará qualquer de seus filhos, por pequenino que seja, por mais culpado que possa ser, da faculdade e dos meios de se tornar melhor.
Os que forem exilados deixarão de encarnar no vosso planeta, mas as suas reencarnações sucessivas seguirão seu curso, se bem que em outros meios, até que, tendo-se emendado, os culpados hajam merecido, pelo relativo progresso moral e intelectual que conseguiram realizar, voltar à primitiva pátria. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, é tão gostoso estar com vocês, de verdade. Sabe por que é gostoso? Porque nós aprendemos. Olha, gente, quando nós estamos aqui no estúdio e nos preparamos para fazer esse programa, nós recebemos todo o suporte espiritual dessa equipe. Sou apenas um mero instrumento e me sinto bem de ser o instrumento da espiritualidade para falar com vocês. Porém, além de me sentir bem, eu também me enriqueço, porque aquilo que é passado por mim, eu também absorvo. Claro, então agradeço a oportunidade que você me dá e que a espiritualidade nos dá, não é mesmo? E só resta pedir que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.